Capítulo 16. Rinha de cão e ratos. Finalmente passei o round com a médium. Clay soltou um suspiro. Lentamente se virou e aproveitou a brisa fresca e a tranquilidade da noite enquanto caminhava cada vez mais perto da porta do prédio. Ele pegou suas chaves, inseriu a chave correta e girou suavemente, permitindo que a escuridão carmesim se expandisse com o rangido da porta abrindo. Andando na escadaria sem uma única pessoa à vista e respirando ar frio, Clay teve uma sensação inexplicável e surpreendente. Parecia que ele tinha algumas horas a mais que outros. Isso fez com que ele acelerasse seu ritmo. Em um estado de espírito semelhante, ele abriu a porta do seu quarto e, antes mesmo de entrar, viu uma silhueta sentada em silêncio diante de sua escrivaninha. Tinha cabelos avermelhados, olhos castanhos brilhantes e um rosto delicado e bonito. Sem dúvida, ela era Melissa Moretti. Clay, onde você foi? Perguntou Melissa, curiosa, enquanto relaxava as sobrancelhas. Sem esperar pela resposta de Clay, ela acrescentou: agora mesmo me levantei para ir ao banheiro e percebi que você não estava em casa. Era como se ela quisesse saber de tudo claramente, das causas e efeitos da questão lógica subjacente. Com grande experiência em mentir para seus pais, o cérebro de Clay deu uma volta antes de dar um sorriso amargo e responder claramente: eu não consegui dormir novamente depois que acordei. Em vez de perder tempo, decidi que devia treinar meu corpo. Então eu saí para correr um pouco. Ai, para o meu suor! Ele tirou o casaco e virou de lado, apontando para as costas. Melissa levantou-se, deu uma olhada sem entusiasmo e pensou por alguns momentos antes de dizer: honestamente, Clay, você não precisa se estressar. Tenho certeza de que consegue passar na entrevista para a Universidade de Tingen. Mesmo se não conseguir... eu quero dizer... Bem, você não pode encontrar melhores. Eu nem sequer pensei na entrevista. Clay assentiu com a cabeça e disse: entendi. Ele não mencionou a oferta que havia obtido porque não havia decidido se queria se juntar a eles ou não. Olhando intensamente para Clay, Melissa de repente se virou e entrou no interior da casa. Ela pegou um objeto que parecia uma tartaruga. Era composto de itens como engrenagens, ferro enferrujado, molas de torção e molas comuns. Depois de apertar rapidamente a mola de torção, Melissa colocou o objeto sobre a mesa. A tartaruga se moveu e pulou com um ritmo que poderia atrair a atenção de qualquer um. Sempre que me sinto irritada, fico muito melhor vendo ele se mover. Tenho feito isso com muita frequência recentemente e é muito eficaz. Clay, experimente, convidou Melissa enquanto seus olhos brilhavam. Clay não recusou a boa vontade de sua irmã. Ele se aproximou da tartaruga e esperou que ela parasse antes de rir. Ele disse: simplicidade e regularidade podem de fato ajudar a relaxar. Sem esperar pela resposta de Melissa, Clay apontou para a tartaruga e casualmente perguntou: você fez isso sozinha? Quando fez isso? Por que eu não estava ciente disto? Eu usei sobra de materiais da escola e coisas retiradas das ruas para fazer isso. Só foi concluída há 2 dias. Disse Melissa em seu tom habitual. O lado de seus lábios inclinou mais alguns graus. É impressionante. Elogiou Clay sinceramente. Como um menino com pouca habilidade na montagem de máquinas, ele encontrou grandes dificuldades até mesmo para montar um carro de brinquedo de 4 rodas quando crianças. Com o queixo ligeiramente levantado e os olhos levemente curvados, Melissa respondeu calmamente: é razoável. Ser excessivamente humilde é uma característica ruim. Clay sorriu levemente e continuou: isto é uma tartaruga, certo? Instantaneamente, a atmosfera na sala deu um grande mergulho, deixando para trás um ar de gravidade por um tempo. Então Melissa respondeu fracamente, com uma voz que parecia enigmática como um véu carmesim: é um boneco. Boneco.
Clyde deu um sorriso desajeitado e tentou explicar. O problema está nos materiais, eles são muito rudimentares. Depois disso, ele tentou mudar de assunto e perguntou: por que você iria ao banheiro no meio da noite? Não há um toalete aqui? Você não dorme até o amanhecer? Melissa ficou momentaneamente surpresa. Apenas após alguns segundos que abriu a boca, preparada para explicar, naquele momento um som intenso de digestão soou de sua área torácico-abdominal. Eu vou dormir mais um pouco. Bang! Ela agarrou seu boneco em forma de tartaruga, trotou para o interior do seu quarto e fechou a porta. O jantar da noite passada foi muito bom, ela comeu demais e agora seu estômago está tendo problemas para digeri-lo. Clyde balançou a cabeça enquanto sorria, caminhando lentamente em direção à sua escrivaninha. Sentou-se silenciosamente, ponderando quieto sobre o convite de Dan Smith enquanto a lua carmesim surgia de trás das nuvens escuras. Ser um membro civil dos Falcões Noturnos tinha suas aparentes desvantagens. Sendo um transmigrador, o louco, iniciador do misterioso encontro e os múltiplos segredos que tenho, será arriscado ficar sob os narizes da equipe da Igreja da Deusa da Noite Eterna, que é especializada em lidar com assuntos relacionados a Beyonders. Contanto que eu me junte a Dan Smith e sua equipe, certamente pretendo me tornar um Beyonder. Eu poderia então encobrir os benefícios obtidos pelo encontro. No entanto, me tornar um membro formal implicaria muitas restrições à minha liberdade. Boa noite, Hermes. Como quando um membro civil tem que relatar sua saída de Tingen. Eu não seria mais capaz de ir aonde eu quisesse ou fazer o que quisesse. Perderia muitas oportunidades. Os Falcões Noturnos são uma organização rígida. Uma vez que uma missão é dada, só poderei esperar pelos arranjos de aceitar as ordens. Não há chance de rejeição. Os Beyonders correm o risco de perder o controle. Tendo todas as desvantagens listadas uma a uma, Klein passou a considerar as necessidades e vantagens. A julgar pela situação do ritual do aprendimento de sorte, não sou um dos 80% das pessoas de sorte. No futuro haverá algum evento bizarro acontecendo comigo, aumentando os perigos que enfrento. Somente me tornando um dos Beyonders ou me unindo aos Falcões Noturnos, posso estar equipado com a capacidade de resistir. O desejo de se tornar um Beyonder não pode depender apenas do encontro. A fórmula da poção não é um grande problema. Mas onde posso encontrar os materiais correspondentes? Como posso obter e criá-las? Não esquecendo do bom senso da prática diária, enfrento sérios obstáculos. Simplesmente não é possível consultar a justiça enforcado em todos os assuntos e trocar todos os objetos com eles. Isso não apenas prejudicaria a imagem do louco e despertaria suas suspeitas, mas também o momento seria inadequado para se comunicar sobre questões tão triviais. Da mesma forma, não consigo produzir nada que possa despertar seu interesse. Além disso, mais materiais deixariam mais facilmente o rastro de minha verdadeira identidade. Então, disputas online seriam efetivamente transformadas em conflitos offline, causando imensos problemas. Unindo aos Falcões Noturnos, definitivamente haveria um contato com o conhecimento comum do mundo misterioso e dos canais relevantes. Isso pode acumular o suficiente em um círculo social correspondente e ser usado como vantagem. Só então posso iniciar o encontro e, por sua vez, obter os maiores benefícios da justiça e do enforcado. Os ganhos podem se transformar em realidade, permitindo obter mais recursos e formar um ciclo virtuoso. Claro, eu também poderia uma organização que é suspendida pelas várias igrejas, como os alquimistas e a psicologia mencionadas por Dan, e me juntar a eles. Porém, também perderei minha liberdade e estarei em estado de constante medo e ansiedade. No entanto, mais importante, não tenho ideia de onde encontrá-los. Mesmo que consiga obter tal informação do enforcado, esse contato precipitado com eles pode pôr minha vida em risco. Tornar-se um funcionário civil desde a oportunidade de moderar e sair. O recluso inferior esconde-se na selva, o superior na multidão. Talvez a identidade de Falcão Noturno possa ser uma cobertura melhor. No futuro, quando eu me tornar uma das principais autoridades do tribunal,
Quem imaginaria que eu sou um herege, o chefe da organização secreta que está trabalhando nos bastidores? Quando os primeiros raios de sol da manhã brilharam, o camisinho desapareceu. Observando a luz dourada no horizonte, Klein se decidiu. Ele encontraria da Smith hoje e se tornaria um membro civil dos Falcões Noturnos. Nesse momento, Melissa, que havia levantado da cama novamente, abriu a porta do quarto. Ela ficou surpresa ao ver seu irmão se alongando de uma maneira sem glamour. Você não dormiu? Eu estava pensando em algumas coisas. Klein sorriu, sentindo-se relaxado. Melissa pensou por um momento e disse: sempre que me deparo com problemas, listo os prós e contras um a um e os comparo. Depois disso, poderei ter uma ideia do que fazer a seguir. É um bom hábito, eu também fiz isso, respondeu Klein sorrindo. O semblante de Melissa estava relaxado e ela não acrescentou mais nada. Segurando uma folha amarelada de papel e seus artigos de higiene, ela foi para o banheiro. Sem pressa de sair depois que terminou o café da manhã e após a partida de sua irmã, Klein tirou um bom cochilo. Com base no que sabia, quase todos os pubs estavam fechados pela manhã. Às 2 horas da tarde, alisou as pregas de seu chapéu de seda e do lenço com uma pequena escova. Ele também removeu a sujeira para restabelecer a limpeza. Depois disso, vestiu uma roupa formal, como se estivesse indo a uma entrevista. A rua Bessic estava um pouco longe, e Klein temia que fosse perder as horas de trabalho dos Falcões Noturnos. Portanto, não andou até lá, esperou pela carruagem pública na rua Cruz de Ferro. No Reino Loin, carruagens públicas eram alocadas em 2 categorias, sem pista e com pista. A primeira consistia em uma carruagem puxada por 2 cavalos e podia acomodar aproximadamente 20 pessoas sentadas, levando em conta o topo da carruagem. Existia apenas uma rota geral, sem estações específicas. Tinha operações flexíveis e poderia ser pega em qualquer lugar, a menos que estivesse cheia. A segunda era operada pela empresa orbital de transporte. Primeiro, um dispositivo de serviço ferroviário foi colocado na rua principal. Os cavalos se moviam na pista interna enquanto as rodas corriam nos trilhos, o tornando mais fácil e econômico. Poderia sim puxar uma carruagem de 2 andares que acomodava quase 50 passageiros. Poderia sim puxar uma carruagem de 2 andares que acomodava quase 50 passageiros. No entanto, o único problema era que a roda das estações eram fixas, tornando muitos lugares inacessíveis. Depois de 10 minutos, o som das rodas atingindo os trilhos aproximou-se à distância. Uma carruagem de 2 andares parou em frente à estação da rua Cruz de Ferro. Para a rua Bessic, disse Klein ao motorista da carruagem. Você terá que se transferir na rua Champagne, mas quando chegar lá, leva cerca de 10 minutos para caminhar até a rua Bessic. Explicou o motorista da carruagem a Klein a respeito da rota. Para a rua Champagne, então. Assentiu Klein em aprovação. São mais de 4 quilômetros. 4 centavos. Disse um jovem de feição limpa e bonita, enquanto estendia a mão. Era um trabalhador responsável pela coleta de dinheiro. Era um jovem. Eu fiz literalmente voz de criança. Mas a gente finge que é uma pessoa bem jovem. Ok. Klein tirou 4 moedas de cobre do bolso e entregou para o jovem. Ele andou até a carruagem e descobriu que não havia muitos passageiros. Mesmo no primeiro andar, havia alguns locais vazios. Só tenho 3 centavos agora, então terei que voltar a pé. Klein pressionou seu chapéu e sentou-se. Neste andar, os homens e mulheres estavam, em maioria, bem vestidos, embora houvesse alguns usando suas roupas de trabalho, lendo jornais de lazer. Quase ninguém falava e estava bem quieto. Opa, estamos na rua Loin, então isso quer dizer que... Klein fechou os olhos e recarregou sua energia, indiferente ao ir e vir dos passageiros ao seu redor. Ele passou de estação após estação até finalmente ouvir as poucas palavras. Rua Champagne! Depois de descer da carruagem, ele perguntou ao longo do caminho e logo chegou à rua Bessic, onde viu o pub com o logo do cão amarelo acastanhado.
Klein estendeu a mão direita e deu um forte empurrão. Apesar da porta se abriu gradualmente, inundando com uma onda de ruídos barulhentos e uma impetuosa onda de calor. Embora ainda fosse tarde, já havia muitos clientes no pub. Alguns eram trabalhadores temporários, procurando oportunidades, esperando para serem contratados. Outros estavam simplesmente à toa, entorpecendo-se com álcool. Além disso, o pub estava mal iluminado. No centro havia 2 grandes jaulas de ferro, com 1/3 de seu fundo afundando no chão sem nenhuma lacuna. Pessoas seguravam xícaras de madeira com vinho e as rodeavam, às vezes discutindo alto enquanto riam, às vezes xingando. Olhando curiosamente, Klein encontrou 2 cães enjaulados dentro. Um era preto e branco, semelhante ao husky siberiano da terra. O outro era totalmente preto, com pelo brilhante, deixando sua aparência saudável e feroz. Quer apostar? Doug ganhou 8 jogos seguidos, disse um homenzinho de boina marrom, aproximando-se de Klein e apontando para o cachorro preto. Apostar? Apanhado de surpresa no início, Klein recuperou os sentidos imediatamente. Rinha de cães? Quando estava na Universidade de Coe, aqueles estudantes aristocráticos e ricos sempre perguntavam, com desdém e curiosidade, se os trabalhadores grosseiros e arruaceiros desempregados gostavam de participar de boxe e jogos de azar nos pubs. Além de poder apostar em jogos de boxe e cartas, não incluía também atividades cruéis e sangrentas como ria de galos, cheias de cães e outras? O homem baixo sorriu. Senhor, somos pessoas civilizadas. Não desenvolvemos atividades tão desagradáveis. Dito isso, ele sussurrou. Além disso, foram introduzidas leis para proibir essas coisas ano passado. Então, em que estão apostando? Perguntou Klein curiosamente. O melhor caçador! Assim que o homem embaixo terminou sua frase, uma alta cacofonia soou. Ele virou a cabeça, assinou com as mãos animadamente e disse: Você não pode fazer uma aposta para essa rodada, já que ela começou, então espere a próxima. Ao ouvir isso, Klein ficou na ponta dos pés, ergueu a cabeça e olhou o mais longe que pôde. Viu 2 homens fortes, cada um arrastando um saco, chegando ao lado da jaula de ferro e abrindo a porta da prisão. Eles então despejaram o conteúdo do saco na jaula. Havia animais cinzentos e repugnantes. Klein tentou identificá-los com cuidado antes de perceber que eram ratos. Centenas de ratos. Como a jaula estava enterrada no subsolo, sem quaisquer aberturas, os ratos se moviam em todas as direções, mas não conseguiam encontrar uma saída. Naquele momento, assim que a porta da jaula foi fechada, a corrente de 2 cães foi desatada. Vurf! O cão preto atacou e matou um rato em uma mordida. O cão preto e branco ficou atordoado no início, antes de começar a brincar animadamente com os ratos. Ó, bichinho! As pessoas ao redor ou levantavam suas xícaras de vinho, intensificavam o olhar ou gritaram alto: Morda! Matem! Dog! Dog! Rinha com cães e ratos. Kai recuperou os sentidos e o canto de sua boca se contorceu incessantemente. O objetivo do jogo é determinar qual cão pode pegar mais ratos. Talvez possa até apostar no número específico de ratos capturados. Não é de admirar que veja pessoas comprando ratos vivos na rua Cruz de Ferro. Isso é realmente único. Kai balançou a cabeça, rindo enquanto recuava, circulou ao longo da borda dos clientes alcoólatras e chegou à frente do bar. Novo por aqui? Disse o barman quando ouviu o Klein enquanto limpava as xícaras. Ele continuou. Um copo de cerveja de centeio é 1 centavo. Cerveja Emate custa 2 centavos. 4 centavos para a cerveja Southville. Ou você quer um copo do puro malte gigante? Eu vim aqui pelo Sr. Wright, disse Klein diretamente e sem rodeios. O barman assobiou e gritou para o lado. Velhote, alguém está procurando por você. Ok. Uma voz vaga soou, e um velho embriagado levantou-se de trás do bar. Ele esfregou os olhos, olhou para Klein e perguntou: Rapaz, você estava procurando por mim? Sr. Wright,
Eu gostaria de contratar um pequeno esquadrão mercenário para uma missão. Respondeu Clyde de acordo com o que Dan me instruindo. Um pequeno esquadrão mercenário? Está ouvindo uma história de aventura? Isso não existe há muito tempo. O barman interrompeu e sorriu. Wright ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Quem te disse para procurar aqui? Dan Smith. Respondeu Clyde com toda honestidade. Instantaneamente, Wright soltou uma risada e respondeu: Entendo. Na verdade, o pequeno esquadrão mercenário ainda existe. Está apenas de outra forma, com um nome mais contemporâneo. Você pode encontrá-lo no segundo andar da rua Zoutland, número 36. Obrigado. Agradeceu Clyde sinceramente antes de se virar e sair do pub. Antes de sair do pub, os clientes alcoólatras que o rodeavam subitamente se acalmaram enquanto murmuravam: Até que foi derrotado. Derrotado! Clyde sorriu e balançou a cabeça. Então saiu rapidamente e encontrou o caminho para a rua Zoutland depois de perguntar ao redor. 10, 32, 34... Aqui. Ele contou os números da casa e entrou na escadaria. Contornando a esquina e subindo devagar as escadas, viu a placa vertical com o nome atual do chamado Pequeno Grupo Mercenário. Companhia de Segurança Blackthorn. E aqui terminamos o nosso capítulo 16. O que vocês acharam do capítulo 16? Olha, foi bem simples também, mas eu gostei. Cara, eu gosto muito da descrição de world building desse livro, velho. Muito legal. Muito legal. Tipo, cara, olha só que bacana, cara. Ele conseguiu, da mesma forma, tá? Ele conseguiu, no mesmo parágrafo, dar um contexto de, tipo assim, dar um contexto de atividades que tinham dentro do pub e ainda fazer a história rolar, velho. Tipo assim, o protagonista ele nem precisou participar diretamente, sabe? Ele só viu isso, toda a cena, sabe? Toda a cena desenrolou. O Klein, então, ele deduziu o que aconteceria e depois chegou pra fazer o que tinha que fazer, sabe? Eu achei muito legal. Daria uma descrição de terror massa. Na minha imaginação era algo mais, tipo assim, mais pé no chão, sabe? Deu uma mesmo a cena. Sim. Realmente o world building aqui é muito bom.